Olá, boa noite a todos. Começando mais um episódio do nosso Old School Podcast, podcast da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu sou André Fierro, sou da 27ª turma da faculdade e hoje a gente está fazendo um episódio especial aí sobre saúde mental. Ó. Será que alguém aqui tem? Que diferente. Não, acho que não. Eu tenho. Trouxemos quem tem. Será? 3 que talvez não. E eu queria que todos se apresentassem primeiro para a gente poder começar. Eu sou o Caio Corvo, da 25ª. Joia. E estamos juntos na Associação de Ex-Alunos aí. Parece delegacia, né? 25ª. Então, mas é 27ª, 25ª, você vai ver quando chegar na dele. E a gente tá querendo, bastante empolgado para fazer esse pod, porque a gente acha que a saúde mental do estudante de medicina é uma coisa que precisa ser muito valorizada. Sim. Então, a gente vai com muito bom humor aí bater um papo sobre esse assunto e acho que vai ser legal. Boa. Bom, eu sou o Clóvis Antônio Lopes Pinto, eu sou da 16ª turma da Faculdade de Medicina de Jundiaí. A delegacia dele é mais antiga. Um pouquinho mais. Delegacia mais conceituada. 10 aninhos nas costas. É o BOP. E eu sou professor da disciplina de Patologia da Faculdade de Medicina e ministro aula para o 2º e para o 3º ano. É o professor mais queridão da faculdade. Na verdade, a gente quis trazer o Clóvis, porque além de ser o mais popular, claro. Vai dar audiência. Porque vai elevar a audiência do podcast. Olha, eu acho que porque o Clóvis está organizando o Fórum de Saúde Mental. Então, dia 16 de maio, vai ter um Fórum de Saúde Mental na Faculdade de Medicina de Jundiaí, com várias mesas, vários assuntos em pauta, e a gente resolveu fazer esse podcast como se fosse uma chamada para isso, né? Então a gente resolveu dispor esse canal nosso que a gente começou há pouco tempo para dar um start aí nessa ideia, né? Então provavelmente esse vídeo vai ser lançado junto com o próximo da data desse Fórum aí de Saúde Mental da faculdade. E aí a gente quis trazer a senhorita. Ana. E quem é a Ana? Quem é a Ana? Quem é, né? Vai para falar o popular. É de alguma delegacia também? Não. Eu, no caso, acho que eu tô mais para quem vocês vão atrás. Entendi. Pro crime. É brincadeira. Então, eu sou neurocientista, né? Tenho formação em psicologia também. A minha especialidade é comportamento humano. E a minha história, ela fala muito sobre o que eu vim falar aqui, né? Então, já começando... Vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, eu tento me matar, com 16 anos. E o que eu descubro, né? Quer dizer, o que me levou a pensar nisso? Primeiro, que tem a ver com a idade, né? Então, 16 anos, a adolescência, ela é um momento muito complicado de qualquer ser humano, porque... tudo cresce meio desorganizado, né? Então, a criança ela está se desenvolvendo, a família está acolhendo na demanda da criança, só que quando começa o hormônio sexual, a criança já não... Ela é criança, ela tem o comportamento de criança, mas ela tem todos os reflexos já do próprio hormônio sexual, né? Que seja... ereção, desejo, sexo, olhar para os órgãos, o próprio tato e tudo mais. Nessa hora é muito confuso, porque o jovem ele se discrimina da família, quer dizer, ele tenta se afastar da família. Sim. E a família não percebe que ele precisa disso. E a família critica e tenta puxar essa criança para voltar ao que era, né? Porque ainda eles olham como criança. Mas a gente está falando do quê? 9, 10, 12 anos. No momento que quer mais autonomia, a família quer trazer para perto ainda. E por que o jovem tenta se discriminar? Porque ele percebe que ele sente coisas, mas não sabe nomear o que sente. Ele olha no espelho e já não vê mais a criança e vê um crescimento desorganizado, seja pelo que nasce, peito que cresce, qualquer coisa assim. Sim. E isso vai mexendo muito com o emocional desse jovem em transição. E a adolescência é a parte mais importante da vida de qualquer ser humano. Por quê? Por que tem o afastamento quando entra o hormônio sexual? Porque agora esse jovem já pode procriar,
por exemplo. Mas não vem... Eu falo que o cérebro não anda e-mail, né? Sim. Então, não é e-mail. Ele sente. Só que ele sente tudo bagunçado, desorganizado, e a família ainda força uma situação que faz com que ele se sinta culpado. E essa não identificação nesse grupo que é família, nesse outro grupo que é amigo, porque aí tem os pertencimento a grupo. Sim. Então, ele tenta gostar do que o amigo gosta, ela tenta querer a música que todo mundo ouve, tal. E aí não encaixa em lugar nenhum, e é tudo muito confuso, e aí... E a família criticando. E a família criticando, e a família pressionando. E isso a gente agora já avança um pouco mais. Aí a menina menstrua, e o que é aquilo, que sangra, e o menino não tem esse crivo, né? Tipo assim... Essa quebra. Né? Não, a menina você vê, né? Sim. O negócio acontece. Sim. Mas a menina também não sabe lidar muito bem com esse negócio. Aí ela olha o peito da amiga crescendo, dela não. Então, essa coisa... Eu tenho 2 filhos, né? E eu brinco, eu falo que quando eles foram crescendo, parecia aqueles bonecos de posto, né? Meio tudo meio desorganizado, né? O braço fica maior que a perna, que fica meio... Né? E as meninas ficam com o peito grande, outro pequeno. Então, é tudo zoado. E tudo isso vai criando uma autoimagem para eles, um senso de percepção e não pertencimento, e confusão, sim, e etc. E nessa hora, com tudo isso, eu percebi que eu não era... E todo adolescente, a grande maioria, acha que não serve para nada. Sim. Porque como não se identifica em lugar nenhum, para que eu sirvo, né? Então, não consegue buscar ajuda, porque não é muito dito sobre adolescência, é muito pouco falado. É mais fácil falar que toda casa que tem adolescente, a casa é bagunçada e etc. Mas por quê, né? Isso daí é a hora que ele sente, pelo menos que eu já li algumas vezes, que é a hora que ele sente que ele não tem visibilidade. Sim. É isso. Também. Mais ou menos isso. Além dele achar que ele não tem visibilidade, ele também não pertence a grupo nenhum, né? Porque ele não se encaixa. Não se encontrou ainda, né? Não, e às vezes os pais também ficam naquela forçação de barra, né? Quem você pensa que você é? Né? O cara já acha que ele não é ninguém, né? Aí vem um cara e pergunta. E aí esse é o problema, né? Porque aí você dá uma carteirada no jovem e o jovem realmente se identifica que ele não sabe nada. Espana, então, né? ao mesmo tempo que ele entende que ele não sabe nada, ele quer saber algo, quer dizer, ele quer se impor, porque é o grito que está dentro dele, tipo, né? Eu tenho que marcar meu território. Se emancipar, né? A primeira coisa que eles testam, por que toda casa que tem um adolescente é uma casa complicada? Porque a primeira coisa que o adolescente testa é o banho, né? Então eles não tomam banho e não escovam o dente, porque é o que está mais próximo de ter a consciência da escolha. Então, eles testam para ver realmente até onde vai, né? Qual é o limite. Pô, André, você era normal, cara. Eu era normal. Você era normal. Porque ele não escova o dente até hoje? Mais ou menos. Entendi. Mentira. Ele era o rei da intermédio. O cara desse tamanho na intermédio. Asseado demais. Os caras fugiam dele. Isso, eu sou lindo. Você está falando do Vlad. Eu vou até falar pro Vlad ali que ele assiste. Esse eu estou preocupada é que ele está perto de você. Pode ser que você esteja realmente cheirando alguma... Não. Eu jamais brincaria com um cara desse tamanho. Amém. Então, assim, tudo isso para falar, né? Porque eu preciso contar a minha história. Então, nesse momento, eu realmente, numa crise existencial, tal, eu resolvi que eu queria fazer um marco na minha família e que eu ia me matar e que isso, assim, era a minha forma de mostrar para o mundo como o mundo é ruim, porque o mundo é ruim, né? Nisso na cabeça do adolescente que já é um pouquinho perturbado. E aí, quando eu faço, né? E eu faço com a intenção de morrer mesmo, né? Claro que com todos esses dramas, não foi tão simples assim como eu falei, né? E eu lembro de ir buscar minha mãe nesse momento e, coitada, minha mãe estava no telefone e meio que ela falou, depois eu passo lá, e não passou. Aí eu fui atrás do meu pai estava dormindo. Aí eu falei, tá vendo? Realmente... O mundo tá contra mim. O mundo realmente, tá vendo? Eu fui buscar ajuda e não tinha ajuda. E aí minha mãe sempre tomou muito remédio, né, para várias comorbidades dela, e eu peguei todos esses remédios, tomei tudo de uma vez com álcool de cozinha. E fui morrer. Aí, agora entra o desenrolar de tudo, né? Sim. Primeiro que vocês perceberam que eu tô viva, né? Não sei se tem uma coisa importante. Aqui. Cheguei aqui. Teve uma mudança aí no caminho, né? Não deu. Então, o que aconteceu? Uma série de coincidências, né? Então, a minha mãe era uma pessoa que ela
toda hora via se a porta estava trancada, ela já tinha essa mania. E a porta estava aberta. Uma vizinha de cima, super Caxias, assim, aquela pessoa dedicada, nunca faltou na escola, resolveu 6 horas da manhã ir para minha casa, que ela ia cabular a aula, assim, um negócio Do nada. que não dá para explicar. Fantástico. Tem um negócio que não dá para explicar. E ela viu a porta aberta, que também não dá para explicar. Foi. E aí aconteceu tudo, me levaram para o hospital, etc, tal. Bom, aí quando eles entenderam mais ou menos o que tinha acontecido, na cabeça deles, eles ficaram preocupados porque já existia, eu não era a única da minha família. Então, assim, o que eles ficaram preocupados é que eu era muito precoce. E eles resolveram me contar isso. Porque eles falaram, cara, tem alguma coisa diferente nesse lugar. E eles sentaram comigo e disseram assim, ó, foi até uma prima da minha mãe que falou. Olha só, você não é nova nesse lugar. Sua avó se matou, sua bisavó se matou, sua tataravó se matou. Sua tia irmã da sua mãe se matou. E o que a gente ficou chocado com você é que você foi muito precoce. Você fez com 16 anos. A maioria era 35, 38, 42. E você foi muito precoce. E isso fez a gente entender que podia ser uma coisa diferente e não a maldição da família. Sim. Botaram esse nome ainda. Aí, eu me senti uma idiota, porque eu queria ser um marco na minha família. Eu falava, uau, ela morreu. A minha história, assim, eu já vi a história contada, gente, olha. Eu acho que continua sendo um marco, né? Não, vai... De uma família dessa Só foi que nessa hora... Aí não deu certo ser Marco, né? Não, mas se liga, nessa hora eu conto uma piada péssima, porque assim, eu sou a única mulher viva da família. É péssimo isso, mas é real. Mas o que tudo isso para contar o quê? Para contar que quando... Aí eles acharam... Até então eu só recebi essa informação, me senti uma idiota, porque o adolescente ele também tem pouco recurso de entendimento sobre as coisas, até porque eu ainda achava que eu tinha que ter morrido mesmo, mas nessa hora eu agarrei ódio. Agarrei ódio e falei, agora eu vou ficar viva. Entendi. Agora eu fui porque todo adolescente é rebelde, né? Então eu Virou fui no pro avesso. extremo oposto. E aí, só que eles resolveram me colocar acharam que de repente podia ser porque eu estava fora do peso, né? Então adolescente fora do peso, acho que, né? Bom, me mandou para um médico e esse médico tinha um monte de coisa dentre tudo e tinha uma psicóloga na equipe multidisciplinar dele que eu não sabia o que era. E que quando ela veio falar comigo, que ela começou a falar de emoção, eu falei, Jesus, existe alguém que pensa nisso? Aí eu contei essa história para ela. Falei, bom, então se é essa pessoa que você está dizendo que você vai cuidar disso, é o seguinte, aconteceu isso, e eu decidi que eu vou ficar viva. Como é que você vai me ajudar? Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu preciso te dizer que a psicologia, ela não dá explicação das coisas. O que ela dá é acolhimento e lugar seguro. Só. Aí eu falei, fudeu, né? Mais uma decepção. Aí eu falei, gente, caminho difícil esse para ficar viva. Mas aí, como todo bom adolescente, eu agarrei ódio dela. Eu falei, agora eu vou provar para ela que ela não sabe de nada. E aí, o que eu fiz? Eu morava perto da PUC, na faculdade, lá em São Paulo. Foi fumar um na PUC. Não fumar um, não. Olha, gente. Pois é, isso aí ele tá falando dele. Que fica a dica. Da PUC. Deve estar falando O dele. famoso pré-conceito. Exato, então é problema dele. Então, assim, não, e vou te explicar por quê. Eu tenho uma explicação para isso, mas calma. Aí eu ia lá na biblioteca da PUC e começava a conversar com a menina lá, explicava para ela, olha, eu queria saber sobre isso que eu sinto. Aí ela falava, deve ter nesse livro. Olha aí. E aí eu lia tal. E o que eu imaginava que podia ser uma explicação para aquilo, eu xerocava. Não sei se quem está ouvindo entende o que é xerox. Mas eu xerocava e eu levava para ela e falava, olha, eu acho que isso aqui que eu sinto tem a ver com isso aqui que está dizendo que o cérebro, ele faz isso, faz sentido? Perguntava para ela. E ela foi um anjo. Por que ela foi um anjo? Porque ela se descolou desse lugar, da psicologia tradicional e tal, entendeu minha real necessidade e eu fiquei com ela 20 anos. Olha. Então, hoje, o que eu entrego para as pessoas é o que funciona. Isso em todos os lugares. Então, eu não sou o que eu sou à toa, porque, na verdade, eu sobrevivi a uma genética. O que a minha família tinha? Depressão maior com ideação suicida. Entendi. Esse era o diagnóstico.
Na época da avó, bisavó, tataravó, não tinha diagnóstico. Se tratava. Não se tratava. Eu fico imaginando o que é minha bisavó deitada no sofá, prostrada e chamando ela de vagabunda, preguiçosa, Levanta e etc. daí, Levanta vai fazer daí. suas coisas. Então, assim, né? Complicado isso. E foi isso que aconteceu. Minha tia já tinha diagnóstico. Porém, a minha tia, ela... Olha só, a minha avó se mata na casa dela. E o cérebro funciona por associação. Então, para ela sobreviver na casa dela, ela teve que associar o que minha avó fez como coragem. Então, minha avó foi corajosa de se matar pelo que ela estava vivendo. E minha tia honrou a coragem da avó. Porque minha tia tinha uma situação que o meu tio parece que traía ela. Ela não concordava em ser, naquela época, separada, que era a mulher da vida, sei lá, uns negócios que elas pensavam. Então, era mais fácil ela morrer. Então, ela teve que ter coragem para morrer. A minha mãe... ela tinha também a depressão, só que ela foi internada algumas vezes e ela fez aquele choque, né? Que é o... Sim, eletrochoque. Exato, e ela bipolarizou. Então, minha mãe, ela internava e tomava choque, recetava, voltava, e aí ela bipolarizou e ela morreu de câncer. A gente falando de homem, você estava no caminho da adolescência, etc., que a adolescência é muito confusa e que as pessoas... Para homem ou para mulher? Menino ou menina, não, né? sim, a adolescência, no geral, é muito confusa. E a gente sabe disso porque a gente foi adolescente e porque a gente nós estamos velhinhos e temos filhos adolescentes, filhos adultos jovens, né? E como funciona? O que você acha... Por exemplo, o cara hoje, que nós estamos... o que a gente vai fazer essa semana da saúde mental na faculdade, isso... O que encorajou a fazer isso é porque a gente está preocupado mesmo, porque o cara que quer entrar em medicina, por exemplo, a minha filha vai para o 3º vestibular, eu prestei 3 vestibulares. É raríssimo poucas pessoas passam no 1º vestibular e é uma briga com aquele cursinho. E é uma cobrança, né? Porque ninguém cobra nada, né? Mas aí a nega, coitada, entra no elevador, o cara fala, e aí, passou? Então, quer dizer, a cobrança acontece sempre. Então, na faculdade de medicina, em especial, que já é um curso difícil, é um curso puxado, todos os adolescentes acham que, eu não vou fazer medicina porque é muito difícil. E o cara entrou, as pessoas entram, as pessoas passam. O que você acha que acontece na cabeça dessa pessoa? Como que a gente tem que encarar, como formador de opinião, agente da associação de ex-alunos, esse professor da faculdade, educador na faculdade, o que você daria de dicas de como funciona essa entrada desse cara que acabou de sair de uma bagunça que é a adolescência, virando adulto, conseguindo passar por uma barreira que foi o vestibular, e aí, entrou na faculdade de medicina. O que você acha que acontece lá nos neurônios desse indivíduo? Então, vamos um pouco antes. Né? Por que eu falei tudo isso? Porque hoje eu atendo as pessoas só entregando o que funciona. Né? Eu fui buscar as formações, mas é para ter patente. Mas eu só entrego o que funciona. E dentre o que funciona, existe um negócio chamado diálogo interno. Diálogo interno é como você conversa com você mesmo. É uma conversa mesmo. Sim. A maioria das pessoas, então, pensa, a pessoa se esforçou, entrou na faculdade e ela agora se exige, né, se cobra de performar, porque ela tem que ir. Ali, todo mundo que entrou já é diferenciado porque conseguiu passar por uma etapa. Sim. E agora ela se olha ali, né? E aí tem um tal de negócio, que eu preciso falar o nome, que todo mundo fala que é a tal da síndrome do impostor, que não existe, tá? Por que não existe? Porque eu estava falando sobre diálogo interno. Diálogo interno é a minha comunicação comigo mesmo. Porém, na hora que eu entro e me deparo com uma situação nova, eu entro em outro lugar que chama homeostase. Vocês sabem a homeostase sobre corpo, né? Então, o nosso corpo ele tenta se reestruturar, se restabelecer para voltar ao padrão, certo? Existe a homeostase também comportamental. Então, a pessoa chegou lá e ela vai começar a se comparar, porque o cérebro funciona por parâmetro. Então, a gente parametriza as coisas.
todos estão na mesma faculdade, todos passaram a etapa do vestibular, todos entraram lá. Agora vai ter quem se destaca, vai ter quem se esforça mais, vai ter o preguiçoso, vai ter tudo ali. Sim. E vai começar a ter a parametrização das coisas. E mesmo que todo mundo leve brincando... Virou um jogo, né? Não tem como o cérebro de uma pessoa não olhar para onde ela está inserida. Sim. E começar a interpretar de forma crítica. Isso para cair no meio, né? Para entrar no meio de uma maneira mais fácil. Entende? Sim, não. Então, a homeostase ela é uma força que ela regula a rotina. Sim. A rotina desse estudante era uma. Agora é valendo. Né? Treino é treino, jogo é jogo. E agora que é jogo, ele vai ter que se deparar com isso. Mas ele precisa conhecer a homeostase. Por quê? Porque se ele não entender que existe uma homeostase comportamental, ele pode entrar zoando para... É aquela tua história. Ele se esforçou aqui, entrou aqui, ele relaxou. É igual casamento. Já viu o casamento? Quando você casa, você engorda. Pra quê que eu vou ficar gato ou gata? Já consegui mesmo o que eu queria. Então, isso é o primeiro ponto. Então, eu tenho uma dinâmica e a hora que eu entro, eu saio dessa aqui e entro em outra como se eu estivesse realmente indo passear. Sim. E aí é muito mais difícil de eu recuperar as coisas, mas vai ter os parâmetros. E aí, dentro do parâmetro, entra a tal da síndrome do impostor, que eu falo que não existe, vou explicar por quê. A síndrome do impostor, tecnicamente falando, que as pessoas falam por aí, é muito conhecido dentro das organizações, das empresas. Porque ela diz o seguinte, você mudou de emprego, você chegou lá e você começa a entender que você não entende nada daquilo. Sim, não. Você não entende do software que você precisa fazer. Você olha as pessoas que estão lá há mais tempo, elas sabem melhor sobre tudo que elas falam, elas conhecem mais a empresa e tal. Na faculdade é igual. Veterano. O veterano. Na faculdade é igual. Então, tudo isso acontece no mesmo lugar. Mas não só o veterano na faculdade. Existe também os alunos que brilham na entrada. Sim. Entendeu? Esses viram o parâmetro. E aí o outro que olha para aquilo, na comparação que o cérebro faz sobre parâmetro, começa a crítica. Tipo, ó, tá vendo? Ele sabe mais que eu sou uma fraude. Ele faz, eu não faço. Eu sou... Isso é o quê? Isso é diálogo interno. Só que esse diálogo interno, ele que decidiu ter? Não. Ele está sobre interpretação de um status quo. Quer dizer, ele está interpretando a realidade pela perspectiva do que ele está enxergando e do que o cérebro dele está parametrizando. Então, muda completamente. Só que ele fica... como ele interpreta, ele se ouve. E ele fica acreditando que aquilo que ele está interpretando é o que de fato é. E não é. Por quê? Voltando a falar da síndrome do impostor, não existe síndrome do impostor. Primeiro que síndrome, vocês sabem, que é sintomas e sinais e que não muda. Sim. Certo? Se a gente está falando sobre homeostase eu tinha uma forma que eu fiquei 3 anos, 2 anos, e agora eu estou numa novidade. Sim. Que eu estou tentando me adequar. Então, eu tenho que entender que vai ter uma força de resistência ao novo que vai interferir na minha interpretação do mundo que eu estou inserido. Sim. Então, isso é mecânico para o cérebro. A homeostase comportamental, ela testa o quanto você quer essa nova mudança que você pôs na sua vida. E ela testa como? Com os seus pensamentos. Ela põe pensamento contrário a sua tomada de decisão. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade de medicina. Pô, que legal, divertido, bacana. Todo mundo me deu presente e tal, mas e o medo de frustrar essas pessoas que investiram, que pagaram, que estão esperando? Isso, na realidade, você está trabalhando a ideia da própria cobrança do desempenho, né? Uhum. E nesse contexto, Ana, nesse momento que o aluno está entrando na faculdade, né? Tudo novo para ele, sai do colégio, é uma outra visão do mundo, né? Um mundo diferente. Nesse contexto, o quanto a instituição também interfere nesse momento, o quanto a família pode ajudar nesse momento.
Quer dizer, para aliviar essa carga que ele sente naturalmente, e o quanto, eventualmente, a própria instituição, cobrando o desempenho dele também, junto com a cobrança do desempenho dele, isso se torna uma bola de neve e, de repente, uma bola de neve que pega fogo e explode. E junto com a autocrítica, né? E junto com a autocrítica. E até quanto isso precisa ser coibido ou até quanto isso... Onde está o limite aí? Tá, então vamos falar o seguinte. Por que começaram a ter Setembro Amarelo, Outubro Rosa? Qual que era a intenção disso? É tornar isso evidente, tranquilo, né? Mais palatável. Mais palatável, mais próximo de uma realidade, uma conscientização que as coisas existem e tal. Então, a conversa, os debates seriam muito importantes, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. A gente está falando com naturalidade sobre as coisas. Mas o mais importante eu não acho que a gente tem que, honestamente, tá? A gente não pode criar uma ilusão para o jovem que o mundo vai fazer ou se comportar como ele espera. Vai ser confortável. Eu tenho que capacitar... O mundo não é um morango, né? Não é um morango. Eu tenho que capacitar ele de entendimento funcional sobre o cérebro dele. Então, olha só, todos nós aqui temos cérebro, tirando o Caio. Só porque eu não gosto de morango. Você não gosta de morango? Não. Nossa, isso é grave. Eu não gosto de morango. Sério? Cada um não gosta do que quer. Nem né? suco? Não. Nem fruta? Fruta do Conde. Tem cara de Morango fruta não é do Conde. Não? Nossa, que horror, gente. Eu gosto de Não abacaxi. confie em quem não gosta de morango. É ácido. Ácido. Tá, depois a Mas gente ele tem comenta outra- disso. A gente pode fazer um outro de sexualidade depois, que aí a gente vai... Bom, né? Falaremos sobre o abacaxi. Depois. O abacaxi tem uma função nesse lugar, depois te conto. Tô sabendo. Então, assim, ó, o que acontece, né? É muito melhor a gente explorar muito a consciência da pessoa, e é o que eu mais faço. Então, assim, olha só, você tem um cérebro. O seu cérebro funciona por conceito e significado. O que quer dizer isso? Ele entende as coisas. O conceito, vamos pôr o exemplo de cadeira. O que é uma cadeira? É um móvel que ele tem 4 apoios e que pode ser de plástico, couro e qualquer coisa. Isso é conceito cadeira. O que é o significado da cadeira? É a representação que aquela cadeira que você imaginou tem na sua vida. Conceito e significado. Tudo é assim. Toda vez que a gente lê algo na vida, né? Então, tipo assim, tá vendo? Ó, ninguém gosta de mim. O cérebro entende. Ninguém gosta de mim. Ele entende. Como que ele entende? Porque eu aprendi sobre o que quer dizer isso. Porque eu ouvi filme, li livro, tudo que a gente... Né? Como é que eu consigo ler o que está escrito? É entendendo o que cada palavra significa. Né? Qual é o conceito da palavra? O que significa? Então, na hora que eu também leio as coisas que me acontecem, é como eu vou colocando... O que você associou isso durante o seu crescimento. Né? O que você durante a sua associou. vida. Então, ele vai funcionar também. Ele Sim. funciona por parâmetro, por associação, né? Por interpretação e conceito e significado. Sim. Então, assim, é importante você entender como é que seu cérebro faz. Como é que ele lê as coisas. Como é que ele reage. Onde que a gente muda? Você consegue mudar o cérebro? Não. Claro, tirando lesão, né? Não vamos falar de doença, lesão, essas coisas. Massa. Não, né? Apesar que eu tenho um caso da minha casa disso, né? Meu marido teve uma MAV, né? Uma má formação congênita, estourou com 46 anos e ele é outra pessoa hoje. Nós nos conhecemos no hospital. Foi. Ele, pois é. Eu fiquei 2 anos no hospital, ele fez 88 cirurgias. Eu conheci o hospital inteiro. Eu conheci o hospital inteiro. tudo Eu bem. era popular no hospital. Vamos Mas nos como? parâmetros Mas por da quê? foto, Isso é né? importante o que ele falou. Por que eu era conhecida no hospital? Porque eu reagia naquilo de uma maneira completamente diferente. Então todo mundo olhava para mim e falava, mano, isso aí é uma aberração, né? Como que pode? Eles estavam certos. Então eu sabia. Cala a boca, tá vendo? Então, assim, isso é assim que funciona. Sim. Então eu me diferenciei tanto que eu realmente ensino os outros a fazer a mesma coisa. Sim. Porque na hora que você conhece como é que seu cérebro funciona, você vê a vida com legenda.
Sim. Esse é meu slogan, inclusive. E até onde, então, voltando um pouquinho... Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Dentro desse conceito que você falou, você acha que tem como a gente antecipar esse aprendizado para o adolescente? Não. Para o adulto jovem? Calma, cacete. Eu tô terminando de... Eu não respondi nem a primeira. Pode falar cacete, né? Esse Pode diálogo falar, interno dele. Fica à vontade também. Tem como ele se antecipar na tem vida? Muito. Eu falo que eu sou famosa pelas razões erradas, mas depois as pessoas que lutem para buscar isso. Mas Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, eu entendi uma coisa básica. O nosso cérebro, ele é reativo, sistema simpático e parasimpático, reatividade, autônomo, certo? Sim. E racionalidade. Racionalidade é automático? Não. Preciso o quê? De uma pergunta. Eu preciso gerar dúvida. Gerar dúvida é qualquer frase que termine com uma interrogação. Então, na hora que eu me deparo com qualquer coisa, ou até que a minha interpretação é estranha, tem viés. Se eu fizer uma pergunta, o meu cérebro desvia para a racionalidade. E aí, tem várias pesquisas que provam, para um problema, eu tenho no mínimo 30 soluções. Então, o cérebro, a maior parte dele é para solucionar coisas, resolver problema. Só que ele precisa ser estimulado para isso. Briga de trânsito. O que é? Simpático e parasimpático. É reatividade. Os caras nunca se viram na vida, quando vê, tá um matando o outro, brigando com o outro, fudendo a porra toda. A família, né, pondo a vida em risco. É absurdo. Racionalmente olhando isso, é um absurdo. Mas quando eles vão em luta e fuga, é exatamente o que acontece. Então, o nosso cérebro ainda é o cérebro do homem primitivo. A evolução foi a racionalidade, mas por escolha. Então, essa é a primeira coisa. E por causa disso, somente por causa disso, eu inventei o EITA. O que é o EITA? É uma ferramenta, é um contato de WhatsApp que ele treina a parte cognitiva do cérebro da pessoa. Quer dizer, ao contrário. Ele é um treino cognitivo para a pessoa ensinar o cérebro dela a já ir para a racionalidade sem ela ter que fazer a pergunta. Porque o cérebro vai aprender com aquilo. É um contato de WhatsApp. O que ele faz? Só pergunta. Quem que recorre ao EITA? E por que chama EITA? Parece que é uma expressão? Pois é, a pegadinha era essa mesmo. Mas ele é elevar a inteligência a treino de autopercepção. Por que é elevar? Porque quando entra pela medula, que a gente vai responder pelo sistema autônomo, simpático, parasimpático, eu só consigo fazer com que ele venha para o frontal se eu fizer uma pergunta. Então, eu tenho que fazer a pergunta para tirar daqui e chegar aqui. São 5 segundos. Desde que você faça a pergunta. Tudo isso mapeado. Então, imagina, a gente está falando de um cérebro. Então, se eu treino o jovem a fazer pergunta, eu estou trabalhando em prevenção. Sim. Né? Ele pode pedir ajuda, ele pode falar sobre o problema, discorrer sobre o problema, ele pode discutir sobre o problema, mas ele não vai somatizar. Porque o problema é exatamente quando eu olho uma situação, automaticamente a minha emoção é autônoma. Então, eu vi um estímulo, gerou uma resposta. Minha resposta é emocional. Eu fico chocada. Se eu fico muito tempo chocada, meu cérebro entende o quê? Escolha. E o que ele faz? Afere minha percepção para pegar tudo da minha vida para manter aquela emoção negativa. Sim. Então, o oposto é igual também. Sim. Se eu estou numa emoção positiva e eu fico reforçando, nossa, é da hora, nossa, é muito legal, meu Deus, isso é maravilhoso. Sim. Vai começar a vir tudo de bom na minha vida. Por que vem? É igual você escolher trocar o carro e falar que você vai comprar um carro vermelho. Você sai na rua, você só vê carro vermelho. Você acha até que está na promoção. Não, é porque você aferiu, sintonizou Sim. no mundo a sua percepção para aquilo. Sim. Então, olha a importância disso que eu estou falando. Isso é prevenção. Esse EITA, na realidade, assim, pelo que eu estou entendendo, ele, como prevenção, ele é um método que
Você está falando do EITA? Não, o EITA, eu inventei um contato de WhatsApp. Tá, então, mas ele mesmo, né, nesse contexto. Vamos dizer que vamos aplicar na Faculdade de Medicina de Jundiaí a partir da semana que vem, né, para quem se interessar. O que eu estou dizendo assim, ele evitaria uma grande parte de quem precisa, no caso os alunos, a procurar uma ajuda psicológica? Não, ele é um paralelo. Ele vem antes. Bem antes. Ele é um treino de circuitaria de solução. Ele vai fazer com que o seu cérebro, depois de uma forma automática, já faça a pergunta pelo diálogo interno. Então, primeiro você usa... É um treino mesmo. Você usa o mecanismo e depois o seu cérebro aprende que para qualquer situação de fora, ele vai começar a fazer pergunta. É isso que serve. Eu sempre brinco e falo que o EITA ele é para quem realmente precisa, né? Então, é quem está desestruturado emocionalmente, né? Diante de uma situação específica. Então, agora aconteceu um negócio. Eu sempre dou um exemplo que é real. Uma mãe recebeu o filho dela e na agenda do filho dela estava que o filho pegou R$10 da mochila do amigo. Ela ficou assustada com aquilo, porque essa informação leva para os medos dela, né? Ela ficou assustada com aquilo e ela ligou para o marido. Ligou para o marido e falou assim, olha, chegou aqui uma mensagem falando que, né, o nosso filho pegou R$10 da bolsa não sei de quem. Aí ele... deve ter puxado seu irmão. Então... Isso foi real. Isso foi real. E aí eles começaram a brigar por causa disso. Então, de um problema... Conflito familiar na bolsa do amigo da escola. Entendeu? De um problema gerou outro. Dezão, né? Claro. Certo? Dezão é nosso. Nossa. Mas não é. De um problema gerou o quê? Não gerou outro. Sim. De um problema gerou outro. Claro. Ela desligou na cara dele e ligou para a mãe dela. A mãe dela falou assim, filha, você precisa prestar mais atenção. Crítica. Mais um problema. 3 problemas. Só vieram problemas. Ela comentou, que é bom ou nada, né? Ela comentou com a vizinha, que por acaso estava ali no elevador, sei lá. E a vizinha falou assim, isso é assim mesmo, criança faz essas coisas. Porém, ela nunca mais deixou o filho dela ir na casa da vizinha. A vizinha nunca mais recebeu o filho dela em casa. E se ela tivesse usado o EITA, por exemplo, é uma situação específica e que ela teve uma reação. Ela não teria ficado exposta a tanta sobreposição de problema. Sim. Então, o que faz uma pessoa entrar em desespero a ponto de pensar em morrer? É esse amontoado de problema. Os resultados que você tem com isso, você já tem essa resolutibilidade melhor de quem usa? Tem. Já se resolvem antes dos problemas maiores aparecerem na sequência. A gente poderia levar para o avião não cai por um motivo só, né? Sim. É sempre uma somatória de motivos, né? Sim. E eu acho que dentro da faculdade também, eu acho que as pessoas, pelo que eu estou entendendo, é por isso também que às vezes consegue desenvolver outras áreas e as pessoas às vezes acabam se agregando. O cara vai para atlética, o cara vai para o DA, o cara vai para bateria, o cara vai para eles às vezes pulveriza, porque às vezes eles se encontram melhor em outros lugares. Sim. E as pessoas que falam a mesma linguagem, que não criticam tanto, né, que então, né, porque eu me lembro muito bem disso, porque eu era viciado pela atlética, né? E às vezes era criticado pelos esse cara não faz outra coisa na faculdade, a não ser atlética. Não era mentira, era verdade, mas poderia levar isso como crítica se tivesse... Claro, tudo é interpretação. Então, você que escolhe o que você vai internalizar. É isso que eu falo. Eu sempre digo para as pessoas, o que acontece? Quando eu brinquei, né, e é real, que eu falo que eu ensino as pessoas a verem a vida com legenda, é porque você não se mistura na emoção do outro. Você não se deixa levar, né, pelo que o outro diz. Eu sempre falo assim, você quer fazer o mal para alguém? É simples. Você chega para ele e diz assim, olha, eu quero que você se lasque muito na vida. Fica tranquilo, porque ele vai... Qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai falar... Filha da puta. Ele vai realmente achar que eu tenho esse poder. Sim. E ninguém tem. Mas eu vendo, o outro compra.
Então, aprender sobre como você funciona é o que vai virar o jogo. Sim. Você tem que saber que seu cérebro vai ler as coisas do mundo. Você tem que saber. E aí eu posso ir para outro lugar. Quando a gente chega já no desespero, o ambiente... Então, vamos lá. Ele saiu de um grupo, ele entrou em outro grupo. Ele também tem o grupo família, né? A gente pertence a grupo o tempo inteiro. Sim. Primeiro grupo é família. Depois é amigos. Depois é, né, a faculdade. Então, as pessoas ao entorno vai perceber a mudança daquela pessoa. Tem a denúncia. Todo mundo denuncia. Porque você tem, todo mundo sabe disso, frequência. O que é frequência? O átomo, ele vibra, ele cria uma frequência. Se você for estudar isso, por exemplo, você vai ver que mulheres do mesmo departamento menstruam na mesma data. Elas não combinam para fazer isso. O que é isso? Frequência. Quando você está num grupo e esse grupo tem um alinhamento de frequência, qualquer mudança de comportamento de alguém é percebido. E aí que o grupo tem que ir lá e falar, e aí? Tá tudo bem? Tô vendo que você já não toma banho, né, seu amigo? Eu falei muitas vezes. Você falou para ele, né? Não adiantava. Não adiantava, né? Ele falava, eu gosto. Não era assim. Eu gosto. E bem. Aí, e aí a pessoa consegue ir lá perguntar para a pessoa, tal. E nisso, por si só, a pessoa já vai se sentir vista. Porque a depressão ou qualquer situação, o suicida, ele teve que interpretar o mundo de uma maneira onde o mundo é muito hostil. Então, o mundo cobra, o mundo critica, todo mundo performa, é tudo muito bom e eu não consigo. Sempre tem. Então, isso que é o parâmetro. Todo mundo é bom e eu sou ruim. Só que esse tempo que a pessoa vai fazendo isso, vai aferindo percepção. E aí o cérebro vai mostrar, ó, você é ruim nisso aqui também, você é ruim nisso aqui também, você é ruim naquilo também, você também é ruim nisso aqui. Então, o mecanismo, a gente consegue mostrar, né? Se eu sei lidar, eu sei para onde eu quero apontar. O inverso é verdadeiro também. Se eu falo que eu sou foda, que eu sou boa pra caralho, que eu sou o máximo e tal, ele começa, ó, você é aqui também, você é aqui também, você é ali também. E isso faz com que eu realmente pratique isso. Tem várias pesquisas que provam, não sei se vocês viram uma pesquisa que é da venda do basquete, vocês viram isso? Do lance livre. Do lance livre. Sim. Então, o que é? A mulher nunca jogou basquete, começa a jogar e ela erra. Aí eles vendam o olho dela. Acerta. Não, ela começa a jogar, ela erra todas, mas todo mundo fala, acertou. Acertou. E aí tira a venda, ela joga, ela acerta. Então, olha o que é a confiança, né? E o inverso é verdadeiro. Pegaram um cara do basquete, ele acertou todas, botaram a venda e todo mundo falava, errou. Perdeu a confiança. Ele tirou a venda, ele errou. Então, olha como tudo... Tem um monte de coisa que prova como é que as coisas acontecem. Então, a gente tem que aprender a realmente buscar esse conhecimento, porque isso é autoconhecimento. Então, eu tenho que começar a realmente... E aí, eu preciso o quê? De vontade de querer realmente aprender sobre meu cérebro. Sim. Porque eu vou ter que viver com ele o resto da vida, certo? Mas, desculpa. Eu queria saber, você comentou, por exemplo, vamos colocar o Clóvis. O Clóvis é professor da faculdade, todo mundo gosta dele, ele é um cara legal, os alunos gostam dele, etc. Até quando até quanto ele pode cobrar, ele deve ser rígido ou não? A faculdade deve ser uma mãe. Não, sabe né? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque na hora que você acaba a faculdade, você tem uma prova que chama residência médica, que aí é o que eu sempre falo, que é o real vestibular do médico. Aí é pauleira. Aí, ninguém é de ninguém, né? Por exemplo, eu fui cirurgia vascular. Tinham 14 vagas no estado de São Paulo. Brigue quem brigar. Entendeu? Então, quer dizer, e todas as pessoas que saíram de todas as faculdades do país, que já fizeram residência de cirurgia geral. Então, quer dizer, os caras cada vez mais capacitados. Então, até quanto ele pode ser o cara... Não é o quanto. Então, como é que a gente... forma. Então, isso. Não é o quanto, é a forma. Ele vai ver. Se a pessoa que ele está olhando e está vendo que ele não consegue entregar mais, cara, vai bater um papo com ele. Fala, tá tudo bem, tô vendo que antes você conseguia, agora não. Como é que eu posso te ajudar? Você entende? É a forma. Esse é um ponto muito importante hoje. Na maioria das instituições,
O professor, alguns, né? Não são todos, lógico, mas alguns professores, eles são mais pro lado autoritário, mais pro lado da cobrança e mais pro lado punitivo do que propriamente educativo. A gente tinha medo de professor. Você não pode... Então, é isso que é um ponto que eu estou querendo que as pessoas entendam dentro da faculdade. O aluno não pode ter medo de você como professor. Ele tem que ter respeito, ele tem que acreditar que você está passando realmente a informação, o aprendizado, e que aquilo vai ser importante para ele, né, nos próximos anos e na vida dele. E você fazer a cobrança, como o Caio colocou, né, de uma forma que não é educativa, né? Por exemplo, quando você dá uma prova, né, e o teu aluno vai mal, é o que você falou. Peraí, ele foi mal na primeira, ele foi mal na segunda, talvez mesmo que ele não vá te procurar, eu vou procurar ele. Né? Peraí, o que está acontecendo com você? Então, mas isso muitos professores, e eu ouço de professor, eu não vou chegar no aluno. Então, essa distância é muito cruel para o aluno. Né? Mas vamos pensar nisso. Olha só. Mesmo, por exemplo, eu não preciso... A gente tem que só tomar cuidado para não achar que o mundo vai ser fofo, né? Sim, sim. Então, primeiro lugar, que o mundo não é fofo. Então, vamos lá. A criança, ela se desenvolve dentro de uma família. E o treino do mundo social para essa criança é dentro da família. Essa menina aí que o filho pegou os R$10 e tudo mais, vai acontecer. Criança vai xingar, criança vai bater, criança vai mentir, criança vai roubar, criança vai culpar o outro, vai enganar. Vai acontecer tudo isso. É a família que vai dando contorno. Sim. Então, a criança ela vai se desenvolvendo. Então, ali é o primeiro treino do mundo social. Ah, mas a família pode falhar? Claro, vai falhar. Ela vai falhar, o mundo vai falhar. A gente não é perfeito. Uhum. Então, eu também não dá para olhar para o mundo e falar que o mundo tem que se comportar igual. Mas o mais importante é a pessoa, eu vou insistir nisso, a pessoa precisa se conhecer. Porque quando ela se conhece, ela entende que um professor é mais rígido que o outro, que nessa eu vou ter que me dedicar mais. Aquele lá, eu até consigo conversar e pedir, sei lá, um trabalho extra para compensar alguma coisa. Ela tem que desenvolver essa capacidade porque ela vai lidar com pessoas. Uhum. E ela vai lidar com todo tipo de pessoa. Cai no que você falou de ter uma gama maior de respostas. Né? Eu acho que a vida da pessoa tem que ir evoluindo de uma maneira que ela tenha mais respostas justamente nesse momento. Né? Exato, por isso que eu estou te falando. Então, mas o que vai fazer ela buscar a resposta? Sim. Dúvida. Dúvida. Entendeu? Ela tem que gerar dúvida para começar a buscar como é que as coisas acontecem. Por isso minha pergunta lá atrás. Você tem como você jogar essas dúvidas antes? Não, mas você tem como fazer pergunta e fazer com que essa criança se desenvolva melhor, mas aí mais rápido. Você pode fazer perguntas sempre para você, para os seus filhos, para todo mundo. Porém, um cérebro pronto, quer dizer, ele nasce pronto, mas a última circuitaria ativada é frontal, tomada de decisão com perspectiva de futuro. É em torno dos 23 anos. Então, mesmo que eu faça as perguntas, eu não posso... não encaixar. Não vai. Pode ser até que a pessoa fala, meu, puta cara chato. Porra. Sim. Acontece. É raro, mas acontece todo dia. Tanto que a maioria dos adolescentes acha a mãe e o pai chato. E é isso. E tudo bem. E tem que achar. Porque eles vão ter que lidar com a rigidez, eles vão ter que lidar com a hierarquia, eles vão ter que lidar com tudo. Você concorda? Uhum. E isso é o treino para o mundo adulto. Uhum. Ele vai ter que saber. Tem regra, tem lei, tem contorno. Se você fizer uma coisa errada, vai ter consequência. Sim, claro. Né? Então, tudo isso tá no mundo. Então, eu não posso também dar o algodão doce dizendo, não, olha, estou aqui para te acolher. Eu posso acolher, se eu quiser, se eu tiver tempo. Porque se você tiver 500 alunos e todos eles resolverem ficar mal e ir mal na prova... Aí dá um jeitinho de melhorar a prova, porque aí... essa é uma outra questão. Claro. O problema é a prova, né? Se 3 caras foram mal, eles podem ser vagabundos. Agora, se 55 foram mal... Exatamente. Não, entendeu? Então, tudo a gente isso, também né? tem que olhar sistemicamente... Você começa a questionar o sistema. Claro. E vamos lá, né? As pessoas que vão lidar com pessoas...
elas precisam se conhecer. Eu acho um absurdo, honestamente aqui, agora eu vou ter um monte de hater, porque eu já estou acostumada a ter hater. Eu acho um absurdo a faculdade de psicologia não exigir que o psicólogo precisa se conhecer. Como é que você vai ouvir? Porque só dá escuta e acolhimento. Então não funciona, né? Não, porque escuta e acolhimento até meu amigo dá. Um abraço. Dá um abraço. Então, assim, de novo, eu não estou falando mal. Tem a cognitiva comportamental, agora o TCC tem. Mas o problema é que é muito específico. Tem outras abordagens? Tem. Mas a questão não é essa. Qual que ensina como é que o cérebro funciona? Acho que por isso que todo mundo gosta de cachorro. Porque o cachorro escuta e dá o acolhimento aí. Né? Não entendi. Por isso todo mundo gosta do cachorro. Sabe que eu brinco com a minha mulher, com a minha filha, que eu falo, esse cachorro não é meu, mas é a única que levanta quando eu chego. E abana o rabo, Vem acolher. É maravilhoso. Então, pois é. Só que se isso só. Então, só que se isso só desse, né, resultado, aí a gente só ficava abraçando as pessoas. E tudo bem abraçar. Sim. Mas a questão não é essa. Eu preciso capacitar, por exemplo, o que aconteceu com o meu marido, que foi quando eu conheci o Caio. O que aconteceu com o meu marido? Um filho meu tinha 8 e o outro 12. Eles tiveram que passar pela situação. Mas eles olhavam para quem? Para mim. Então, quem é a referência? É os mais velhos. Sim. Então, assim, eles olham para mim para ver se eles têm que fugir, chorar, porque eles estão na reatividade, né? Se eles vão se desesperar. Então, o que eu fazia? Eu tinha que cuidar do que tinha, chegava em casa, sorria e falava, e aí, gente, como é que foi? Aí eles falavam, e o papai? Eu falei, o papai perdeu umas peças de Lego, mas a gente vai tentar remontar. Mas, e aí, conta aí do dia. Sim. Sabe, é tratar com naturalidade, não estava enganando, ele realmente perdeu umas peças, né, de Lego. Sim. E eu tinha que estar ali, dando conta de tudo, mostrando para eles como é que a gente lida com o caos. Né? Como é que eu lido com o caos? Eu largo mão de tudo? Eu vou pro radical? Porque isso foi o maior teste da minha genética, né? Eu podia cair de cama. Sim. Porque ia justificar não só a minha genética da depressão, mas a situação em si. Porque meu marido, imagina, não tinha nada, de repente. Mas não, falei, não. Eu quero ficar sóbria, porque todo mundo queria me dar remédio também, tinha essa. E isso dá para entender, porque todo mundo que se projeta no seu problema, né? Então as pessoas se projetavam na minha situação e elas tomariam remédio para passar por aquilo. Sim. Mas eu não, e nada contra o remédio, só porque eu falei, não tomei. Agora eu vou tomar para me anestesiar, eu preciso estar atenta aqui, eu preciso estar lidando. E qual foi, agora é a cereja do bolo, hein? Qual é a parte mais importante que equilibra qualquer caos? É absurdo o que eu vou falar, de ridículo, mas é muito real, que foi o que me salvou em todas as situações. Quando eu falei em autopercepção, o que é autopercepção? Minha capacidade de me perceber. A maioria das pessoas, o que eu mais recebo é executivo dizendo que não tem nem tempo de ir no banheiro. O cara fala assim, nossa, hoje eu não fui nem no banheiro. Eu falei, porque eu sou idiota. Por quê? Porque se você está destruindo o que mais você precisava preservar. Sim. Então, o que me fez sobreviver no caos foi prestar atenção na base. É por consciência na comida, na água, no xixi e no cocô. Parece assim, todo mundo faz. Faz aí. Não. Acha que só porque você faz, você tem consciência do que você faz? Tudo é automático, tudo fica automatizado. E todo mundo negligencia. E onde que está a felicidade real para o cérebro? No que ele precisa. E o que ele precisa? Água, comida, xixi e cocô. Ele precisa que você tire isso. E ele precisa que você consuma as coisas. E vocês sabem melhor do que eu. Que é assim que funciona o mecanismo todo, certo? Isso é o quê? Quando a gente faz isso, a gente começa a investir em percepção de vida. Manutenção da vida. Jamais uma pessoa ficaria doente emocionalmente se ela fizesse só esse treino. Só esse treino. Problema fica fora. Percepção de vida é experiência. Mas eu preciso pôr consciência. Eu preciso pôr foco. Eu preciso não ir no banheiro com o celular.
Eu preciso realmente estar ali comendo, pondo na boca e falando, nossa, olha a textura disso. Era o que eu fazia no café. Quando o Caio me via lá no café, eu estava pondo a bolachinha na boca e falando, nossa, tem canela. Olha que delícia. Consciência. E era isso que fazia com que eu conseguia suportar tudo que eu não tinha controle. Eu não tinha controle. Porque aconteceu tudo que tinha para dar errado. E você acha hoje que, por exemplo, a gente vê... Eu às vezes até cobro... Cobro não, né? Porque é difícil cobrar. Mas fico percebendo, né? Percebo... Hoje, a geração atual vive de telas, né? Então, quem tem filho adulto jovem ou adolescente em casa... Bicho, 2 telas em cima da cama. É o celular, o iPad e em todo momento tem uma tela. Se você não solicitar, fala, bicho, nós vamos comer. Guarda esse trem. E guarda, né, muitas vezes com cara feia. Mas etc. Você lembra que você é o chato, né? Não, eu sou. É o pai. Não. Eu estou só te explicando que a sua autoridade, você pode perguntar, você pode fazer a pergunta, entendeu? Não, sim. Pô, vamos comer junto? Vamos, né? Vamos bater um papo? Faz tempo que a gente não fala. Você me ensinou. Então, mas você não aprendeu. Não, eu nem falo, mas a gente já desistiu. Tá bom. Brincadeira. Aqui é tudo brincadeira. Então, E peraí, deixa eu... Será que a gente não precisaria mostrar mais para essa galera, para essa moçada que está na faculdade, essa moçada que está começando a vida adulta, como fazer esses caras, né, admirarem mais as percepções? Porque eu acho que a gente que vem numa geração que não tinha celular, não tinha tela, eu acho que a gente tinha mais pegada assim de... A gente admirava mais outras coisas. Eu não sei como é que é isso. Tá bom, bebê. Não é discordar ou concordar, mas eu acho que me explicar. Eu vou explicar. Porque eu não sei. Mas deixa eu, antes de eu falar uma coisa importante. Um recurso importantíssimo que a gente está praticando muito aqui hoje é bom humor. Bom humor é maravilhoso para interpretar qualquer tipo de problema. Porque você narra para o seu cérebro com um viés engraçado o problema. Sabe? Então, tem Pode falar palavrão, né? Pode, claro. O meu marido fez 88 cirurgias. E eu lembro numa situação que era... Eu nunca sei falar. 50 é 50º? Como é 50? Na 50ª cirurgia, ele me levava lá pro café, os meninos lá. E aí ele sentava e falava, ai, Ana, mais uma vez... Não deu certo o que a gente pensou em fazer para reverter. Porque ele ficou com uma bolsa lá de ostomia, a barriga, uma fístula aqui no estômago, a barriga com uma bolsa também. Ele ficou sem calota, né, sem um pedaço do crânio, tava todo lascado. E aí, mais uma vez, a gente não conseguiu, tal. Beleza. Aí todas as vezes, porque eu fui estudar o caso dele, até para entender e poder também contribuir. E aí, dessa vez eu não falei nada. Aí eu fiquei quieta. Aí eles falaram assim, nossa, Ana, fala alguma coisa, né? Porque você sempre rebate, dá ideia e tal, né? Eu falei assim, tenho nada para falar. Ele falou, mas então fala o que você está pensando. Eu falei, vocês querem mesmo? Eu falei, então tá bom, vou falar o que eu estou pensando. Eu estou pensando que o divino deve ser um cara muito ocupado. Eu imagino ele sentado assim, numa mesa, né, holográfica, onde ele vê... tufão, furacão, tsunami, amiguinho querendo jogar bomba atômica em amiguinho, coisas complexas assim. E nessa hora entra um cidadão, que é o estagiário, com uma pilha de coisa e fala assim, é divino, eu boto tudo isso aqui aonde? Ele fala, naquele buraco. Meu cu, certeza que aquele buraco é meu cu. Sobrou. Porque eu falei, eu não consigo pensar outra coisa. E aí, a hora que eu falo isso, eles dão risada. Eu alivio o problema e a gente muda a percepção das coisas. Porque se eu ficasse triste, arrasada... Claro que eu fiquei chateada, mas se eu ficasse arrasada, triste, eu ia deprimir. Eu ia chegar em casa, ia contaminar o ambiente. Meus filhos iam ser influenciados. Eu ia perder o controle sobre as coisas, etc. Mas na hora que eu aliviei, eu falei, cara, tá, ok. Que mais dá para fazer? Lá, próximo. Vamos lá, né? Então, essa situação que é o bom humor é o melhor recurso do ser humano. Sim. O melhor recurso do ser humano.
E quando eu falo isso, né? A gente brinca muito aqui, né? Eu e o Caio, você vê, a gente brinca, porque a gente convivia lá e muitas vezes a gente também brincava, ria sobre as coisas. Porque as pessoas têm uma percepção do hospital que se o meu doente está ali, eu tenho que ficar aqui fora velando defunto vivo. Né? E não, se eu chorar ou for rir, ele não vai sair de lá. Sim. Nada vai mudar. Claro que eu não estou falando para ser mal educada, desonrar ali o negócio, sair gritando, botar, né? Não, dançar no meio da UTI. Não. Mas eu tenho que criar esses recursos para eu conseguir lidar com tanta coisa pesada, porque era muito pesada, era ameaça de morte, vida e morte, vida e morte. O cara ia para cirurgia, ficava 8 horas, 12 horas em cirurgia. Você não sabia se ele ia voltar, se ele não ia voltar. Quantas vezes pegou infecção generalizada? Agora ele vai morrer. Né? Então, eu estou contando para vocês porque, assim, eu não só... Você vê como eu sou testada, né? Então, primeiro, nasci na família disfuncional, né? Todo mundo bagunçado emocionalmente. E uma coisa importante, para o cérebro, recurso... Olha isso, que bizarro. Se eu não tenho recurso para lidar com o que está acontecendo na minha vida, doença emocional é um recurso. Porque ele te adoece, porque ele vê que aquilo está demais, para o ambiente, para alguém saturou, cuidar. Né? Porque já que você não conseguiu lidar, alguém vai te levar no médico, alguém vai fazer alguma coisa. Sim. Então, olha a importância também de se conhecer e de saber como é que funcionam as coisas. Percebe? Sim. Porque não adianta, não tem como mudar o mundo, não tenho como fazer com que o ruim não aconteça. Eu tenho que saber lidar com o ruim. Eu tenho que saber lidar com a frustração da prova não ser tão boa. Sim. Mas eu posso pensar, o que eu não fiz e que poderia ter feito? Pergunta. Eu devia ter estudado mais. Ótimo. Na próxima eu estudo mais. Então, olha, eu consigo planejar tudo, eu consigo resolver tudo. Peguei DP. Beleza. Eu levo essa DP. E se eu tiver que ficar mais 6 meses, mais 1 ano, ok. Ué, fui eu que não estudei. Mas eu não entendi. Vai buscar ajuda. Tem alguém na sala que entendeu? Pergunta. É que às vezes as coisas são sobrepostas também, né? Tem a época da prova ruim, do amor não respondido, do não se colocar num bom setor. Ponto. Então, acho que às vezes a somatória de vários fatores aí acaba levando. E vendo ao mesmo tempo aquela vida que todo mundo posta, que toda a vida é maravilhosa. É a montanha-russa, né? Todo no Instagram, todo mundo é lindo, né? Então, mas é um bom ponto isso. Mas olha só, eu tenho que separar as coisas. Tem um negócio no cérebro que chama categorização. Sim. Categorização é como se você estivesse na sua cozinha colocando as coisas em compartimento. Então, sal, açúcar, cocaína. Sal, açúcar, bicarbonato, cocaína é tudo branco. Se você não separar e pôr o nome, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, eu também tenho que separar as coisas. Claro que eu vou ter prejuízo, perda. Ninguém está falando sobre resultado, mas a gente está falando sobre interpretação, mecanismo. São coisas que vêm antes. É outra coisa, entendeu? Nesse contexto, né, que acho que o André resumiu bem, né? O próprio dono do podcast deixou o celular ligado. Não sou dono, não. Eu sou só... O cara não toma nem banho. E não consegue tirar o som do celular. Assim mesmo. Dentro desse contexto, dessas associações que o André comentou, né, que foi muito bem colocado, a hora que vem aquele conceito que o jovem, e eu acho que eu também na minha geração não gostava de ouvir, você provavelmente, e eles também, dos nossos pais, dos mais velhos, né? Cobrança? Não suportam uma frustração porque são frágeis, preguiçosos, não resilientes. Como que você vê essa questão? Porque eu não concordo com isso, entendeu? Eu acho que cada geração ouviu já isso daí, né? Por exemplo, meu filho, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Sim, o pai. Sim. Você ainda tem 25, nem trabalhou ainda. São gerações diferentes, né? Então não é porque ele não trabalhou com o ritmo geracional, com 13, foi trabalhar com 25, que ele era frágil, que ele... Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que me incomoda muito ouvir, né, nos debates, né, entre os nossos grupos de amigos. Meu filho. Então, tá mas largado. Como que você interpreta isso? Primeiro, lembra que eu falei que a família
ela é o primeiro lugar que é o treino para o mundo social. Ele vai ter que saber lidar com isso. Claro que, se os pais tiverem essa consciência de entendimento, que falar isso não ajuda em nada, a sua vida foi no seu tempo, amor. Não é no tempo do seu filho. Sim, então claro. dá uma segurada, né? Faz pergunta para ele. Todo Você mundo acha quer mesmo viver a sua de novo na vida do filho, né? Exato, é projeção. Você faz pergunta. É. Eu faço muita pergunta para os meus filhos o tempo inteiro. Justamente, primeiro, porque eu treino a capacidade deles, porque o cérebro deles já faz pergunta sozinho. E eu quero entender o mundo dele. O mundo dele não é o meu mundo. Claro. As coisas mudaram. Diferente. E é por isso que eu estava brincando com o Caio e falando que eu não concordava com ele em relação à tela. Porque essas crianças, elas estão sendo preparadas para uma coisa que a gente nem sabe. Que não existe. E a gente tem que saber Às vezes disso. não existe, E tá tela, todos nós pequenos ficamos também na tela para a mãe poder limpar a casa em algum momento. E a gente ficou vendo pior, a gente ficou vendo, como é que chama? Tom e Jerry. Barba Papa. Eu quero ver o Barba Papa. Isso, nossa, o seu é péssimo. Barba Gente, Papa. o meu era Tom e Jerry. O meu era... Papa, Comendo pô. nhoque cru. Cara, eu fui pra França, lá ainda passa. Do Barba Papa. Fantástico. Eu Ele- ficava no hotel assistindo Barba Papa. O Caio, você viu que ele falou isso só para falar que foi para França, né? Não, mas ele... Não sou desse tipo. Mas não sabe sou porque ele desse escolheu? tipo, Eu tô não. zoando. Sabe por que ele escolheu a França? Por quê? Lembra do banho? Boa! Aí, ó, Não, olha. agora ele foi sensacional. Não tem sentido. O cara foi Ele bom. entrou no ponto bom. O cara foi bom. É, essa foi boa mesmo. Cara, né? ele... Nossa, Criticou mandou os bem. franceses. Não, você Mandou bem. criticou os franceses, não a mim. Mandou bem. Ah, os franceses que se lasquem, não foi pra mim, não. Mas ele ia passar bem desapercebido. Entendi. Ó, Entendi. Mas então... na intermédia a gente aprende que a cueca tem 5 lados. Nossa, desnecessário. Informação não precisava. Mas assim, tudo para dizer que, olha que interessante como é que as coisas acontecem. Desde que a gente nasce, a gente vai ter que lidar com a frustração. Sim. O ser humano é um ser faltante. O que quer dizer isso? É um ser que vai buscar coisas o tempo inteiro, porque falta coisa. E o que falta? Isso é uma informação importante, hein? É muito louco isso. A gente lembra que eu falei que o cérebro ele parametriza coisas? Sim. E a primeira já conseguiram, tem uma pesquisa aí que mostra que eles conseguiram mensurar o pulso elétrico dentro do cérebro, dentro da barriga da mãe. E aquela onda que vibrava lá, aquele pulso elétrico, sei lá se era isso. Eu tô falando do termo técnico, tá? Que eu não sei, mas o que eu sei é aquela consciência daquele lugar é o que parametriza a plenitude. Todos nós, até que se prove o contrário, né? Daqui para frente eu não sei, mas enquanto eu estou em 2025, a gente tá em 25? Se tá, Deus né? quiser, né? Não, é porque pode ser que daqui para frente nascem crianças feitas de outras maneiras, mas até hoje o útero ainda é o lugar que todos nós estivemos, né? E este lugar, uma vez que eu tenho a percepção deste lugar e meu cérebro registra esse lugar, onde eu não precisava me comportar, onde eu não precisava pedir nada, não precisava me esforçar para nada, eu tinha tudo o que eu precisava sem fazer nada, esse é o parâmetro. Sim. Então, se você conseguir mergulhar com cilindro em água morna, você vai chegar bem perto deste lugar onde você só ouvia o batimento cardíaco e a respiração. Então, por que a gente se atrapalha buscando as coisas? Quantas pessoas não têm 400 relógios, 500 carros, e o emprego nunca tá bom, e quer sempre mais, e quer mais, e nada contra. Porque você quer, tudo que tem no mundo você pode querer. Sim. Mas achar que essas coisas vão te preencher, tá buscando esse lugar aqui de referência. Olha a importância disso. E a gente vê isso cada vez mais, eu acredito nisso. Você tinha que falar que eu mandei bem pra caralho primeiro. Não. Se você não mandasse bem, você não tava nem aí, né? É verdade, grosso. A gente tá acostumado, tá? A gente tá acostumado. A amizade é uma merda. Grosso. Não, a gente tem uma intimidade, porque como ela ficou muito tempo no hospital, etc., a gente... Sim, tava sempre tinha um petit comitê ali, né? E tinha uma turma, a gente montou uma turma. Virou um grupão. Eu vou fazendo amizade. Teve uma época que eu trabalhava muito no hospital onde o marido dela estava internado. E a gente, saía
para jantar, né? Tomar um vinho, fazer alguma coisa. Eu não bebo, tá? Que fique claro, é ele que bebia. Eu tomava um vinho e tinha mais gente que tomava também. Então a gente acabava falando... Outros médicos. Não tomava sozinho. E médicas. E médicos, né? Então acabou tendo uma intimidade razoável. Mas o que eu acho de legal nessa história toda e no desenvolvimento do cérebro, quando a gente vai batendo papo, assim, ela vai dando essas dicas, porque ela é, não sei se você recebeu, mas ela é meio pimenta, assim, né? Pimentinha. Então, quando você está conversando com ela, quando você tá conversando com ela numa boa, sai faísca, vinho, né? Se der corda, sai faísca. Eu acho que eu sou um cara que eu penso rápido, mas eu acho que às vezes eu perco. Ele perde. Eu vou perceber. Não é às vezes, ele perde. Umas bordoadas dela. Ela dá uns nozinhos. Não, eu sou competitiva também. Afinal, eu tenho carro esportivo, né? Você tem o quê? Mas eu passo por cima. É verdade. O cara tem uma jamanta. Faz coleção de Porsche. Bom. Meu sonho é passar com o meu carro em cima da da Porsche. Que isso, gente? Não vai sair caro, hein? Vai sair caro. Pro dono da Porsche, né? Não da Porsche, vai sair carro caro pra você. Você vai pagar? Não, mas eu só queria passar por cima. Tá vendo? Isso é uma pessoa com ato sem consequência. Viu? Já não tem uma consciência de consequência. Não pode. Você usa isso. Tem uma técnica ótima pra isso. Chama balão do ódio. Isso é verdade. Lá, quando você tiver... Você imagina num jantar que não sai... E a gente Eu achei que você já ia botar ele no Eita lá no WhatsApp. Já bota ele no Eita. Não. Mas o balão do ódio é legal. O balão do ódio é legal. Isso é uma dica para as pessoas. Quando você estiver numa situação com muita raiva... Porque assim, a gente tem... O balão do ódio na mente imaginária, você cria mente imaginária não tem limite, né? Você pode criar na sua mente imaginária um lugar que é o balão do ódio que eu falo. Por que chama balão? Porque ele estica, mas não explode. O nosso balão do ódio não explode. Mas eu consigo fazer todas as atrocidades do mundo. É permitido que eu faça no balão do ódio. Sim. Na mente imaginária. Porque isso para o cérebro é sublimar. Então eu consigo desviar a minha raiva neste lugar e eu consigo fazer tudo nesse lugar. Sim. E no meu balão do ódio, as coisas que eu faço é sacanagem agora. Pode terminar? Pode. Meu balão do ódio eu enfio tudo no cu das pessoas. Tudo, cadeira, mesa. Homem, eu boto o pau no frio. Cortador de frio. É maravilhoso. Maravilhoso. O balão do ódio é meu. A regra é minha. A regra é minha do balão do ódio. Tá ok? Mas cada um pode fazer o que quiser no balão. Para que serve isso? Para sublimar. Sim. Se eu ficar ali tentando segurar isso, e se eu me comportar, eu vou ter consequência. Sim. É a luz do dia. Então, se ele passar em cima da minha Porsche, ele vai ter consequência, várias. Mas se ele conseguir fazer isso no balão do ódio, ai, que triste. Entendeu? É o balão do ódio dele, ele faz o que ele quiser. Ele consegue sublimar essa raiva. É igual sonho, sublimação é igual sonho. Se você tirar o carboidrato da sua vida, você vai sonhar com pizza. Ele põe ali uma simulação para você poder vivenciar aquilo. Sim. Então, isso é importante. Criar recurso usando a sua mente, que é absurdo, assim, não tem limite para esse negócio. É maravilhoso, mas você precisa entender como é que funciona. E é o que eu estou falando aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu vim de São Paulo para falar isso, né, cara? Vamos valorizar? Valoriza, Vamos aplicar na vida, por favor. Claro, a titia gosta de resultado. A intenção é essa, no final de tudo, aplicar. Vamos aplicar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque lembra da homeostase? Sim. O que eu não estou acostumada, ele vai criar resistência. Sim. Eu vou tentar 2 vezes, não vai funcionar, porque não liga, desliga. E por que não vai funcionar? Porque tem uma coisa que é assim, ó, se antes não tinha, para que agora? Sim. Exemplo, academia. Quem não fazia academia e resolve fazer, a decisão, enquanto eu estou na mente imaginária, eu estou decidindo o que eu vou fazer, beleza. Na hora que eu começar a me comportar, começa a homeostase, usar o meu pensamento contra a minha tomada de decisão. Sim. Você vai com esse tênis, faz 20 anos que você tem esse tênis, vai dar problema na coluna. Aí eu vou no shopping comprar o tênis. Aí, entendeu? No dia seguinte, tá frio. Eu vou no frio? Pra quê? Já esperei tanto, vou amanhã. E ela vai ganhando força. Só que eu não sei, se eu não conheço o nome das coisas, eu não insisto. Então eu preciso entender que vai ter toda tomada de decisão, não importa qual. Vai ter uma força de resistência à mudança para testar o quanto eu quero pôr aquilo na minha vida. Aí você fala, a homeostase é ruim? Não. Ela é uma força que
coadjuvante do cérebro para não te colocar em perigo. Sim. Então ela vai para quê? Não tinha isso na sua vida, você está querendo ir. É novo. O novo é o desconhecido. Sim. O novo é o desconhecido. Sim. Então, se o novo é desconhecido, ele vai ficar criando isso. A hora que você insiste, quer, ela vira sua melhor amiga e mantém como um novo comportamento. Sim. Isso serve para coisa boa e para coisa ruim. Tanto que eu fiz um estudo na Delegacia da Mulher, de violência, né? E era bizarro. Já estava tudo mapeado, tudo mantido por homeostase. Então, a mulher que apanha, o cara que bate, fica 10, 15, 20 anos junto, habituado naquilo. Habituado. Então, o que acontece? O vizinho chama a polícia chega, prende todo mundo. Prende não, leva na delegacia, chama a rede de apoio dessa mulher. Chega a mãe da mulher, fala, ai, nossa, filha, que bom, vamos para minha casa, que lindo, tal. Ela fica bacana, ela acha bom. Aí ela acha bom. O Estado hoje processa o agressor, porque antes a mulher tirava a denúncia. E aí a mãe leva para casa, tal. Aí ela tá lá, não é a casa dela. Não tá acostumada mais, né? Não é a casa dela, não é a cama dela. Não tem as coisas dela. E aí ela tá lá, primeiro dia bacana, que acolhimento, segundo dia, terceiro, quarto dia ela já tá assim, puxa, mas eu só apanhava uma vez por mês. Por Deus. Então, isso é homeostase. Isso é homeostase. Porque usa o pensamento para voltar ao que era. Não tem julgamento. A homeostase não é uma força que ela é crítica. Ela fala, isso sim, isso não. Não, é o que você instalou. Aí fala, como é que a violência foi instalada? Por erro de interpretação. Então, o cara vai lá buscar a menina quer muito o cara, ela tá gostando do cara, ele põe ela no carro e ele vê e fala assim, não, mulher minha não sai com essas pernas de fora, não. Ela volta e fala, ai, que lindo, vai lá e põe uma calça. O que ela tá fazendo? Reforço positivo. Sim. Ela tá interpretando errado, tá dando reforço positivo e tá mantendo a homeostase. Então ela está permitindo que essa coisa que não é boa se perpetue, né? Entre na vida dela. Veja. Em relação a um tema que se fala muito dentro da faculdade também, como apoio, né, para as questões aí dos jovens, e eu acredito muito nisso, sempre que eu preciso eu recorro a isso, né? Na religiosidade, não bem na religiosidade, porque cada um tem a sua religião, a sua crença, mas a questão da espiritualidade. Em que ponto isso, você comentou do divino aí, né? Agora de pouco. Que ponto que essa interface espiritualidade, autoavaliação, autoconhecimento, elas se encontram ou não se encontram? Então, vamos começar do começo, né? Porque quando eu falei de átomo, a gente tem que entender que é uma coisa muito impressionante. Como que a vibração, como que a gente vibra, como é que, né, como é que tem a crossing over lá, que é o óvulo, né, o óvulo fecundado, quando é que ele começa a multiplicar a célula, etc. É muito divino isso, né? Então, achar que não existe nada... E eu não estou falando especificamente de religião. Eu estou falando de... Somos criação de algo macro, né? Então... mesmo que as pessoas não queiram, e o mais interessante, assim, vamos tirar um pouco a religião como instituição e vamos falar, né? Uma coisa a gente é o que é. Não tem discussão. As coisas que acontecem, a forma como o mecanismo funciona, como é que, né? Quantas coisas acontecem no hospital que a medicina não explica às vezes, né? Eu acredito que na espiritualidade... Isso é crença de cada um, sim, né? sim. Mas acredito que na espiritualidade existe muito mais explicação para a gente encarar a vida de uma maneira também diferente. Sim, também mas não é melhor. mágico isso? O mágico que eu digo todo... É mágico, e eu te falo que no que você estava falando de treinamento de cérebro, de questionamento, sempre se questionar e sempre questionar. Se você... Eu acho, na minha opinião, se você pôs isso para a roda, para a gente poder opinar... Quem tem ou quem acredita numa espiritualidade ou em alguma coisa que nós não estamos aqui por acaso, consegue fazer mais questionamento, consegue aceitar mais as coisas como elas são e saber, né, tentar achar um motivo e caminhar. Mas, Caio, olha só. A gente tem tudo dentro da gente. Quando você olha o cérebro,
Você fala, qual que é o limite? É um órgão que não envelhece. É um órgão que não tem dor. Né? Você consegue operar a cabeça... Com o cara acordado. Com o cara acordado. Cara, olha isso. Olha, é um negócio, ele é apartado do resto. Ele tem... Então, você percebe? Tem muita coisa a ser explorado. As pessoas, realmente, assim, elas ficam muito no micro e elas esquecem que elas têm uma situação... Tudo dá para resolver com o seu cérebro. Então, olha as pessoas que são... que perdem parte, que nasce sem braço, sem perna. Fazemos tudo bem treinados, cara, fazemos qualquer coisa. Né? Não é impressionante? Nos adaptamos também com muita facilidade. O meu marido tá vivo, né? Para quem quiser ter interesse. Ele mudou de personalidade, é engraçadíssimo. Eu falo que o divino é sacana, que ele gosta de dar bom humor na minha vida, então ele deu motivo. E ele dirige com o pé esquerdo. Ele dirige com o pé esquerdo num carro adaptado. Então, assim, o Caio viu a história. E eu nunca trabalhava com a certeza que ele ia ficar vivo. Sim. Eu trabalhava um dia por vez. Só por hoje. Só por hoje. E sim, prática de fé. Sabe o que é fé? É acreditar no que não se vê. Sim, sou muito espiritualizada porque entendo que a gente tem os recursos e o que a gente precisava é ter interesse em se conhecer. Esse é o segredo de tudo. Sim. Você vai ser a sua melhor companhia pro resto da vida. É bom que você se conheça, né? Quer dizer, a melhor fui eu que falei de mim agora. Que eu sou divertida pra cacete, mas assim... eu interpreto o mundo, eu me divirto. É o real, você tem que se entender, né? Eu tô aqui, eu não preciso mais, por exemplo, condicionar meu cérebro a pegar a água, a hora que eu coloco na boca, ele já fala vida. Porque eu tive que fazer isso lá no hospital, eu fiz uma imersão nisso. Então, eu sempre falo para as pessoas, prova, faz o que eu tô falando, se não der certo... prova para mim. Sim. Que não vai dar certo. Porque não tem como. Eu aplico isso, aplico em mim, replico um monte de gente. Sim. Então, assim, agora a gente tem como evitar que o mundo interfira? Não, eu tenho que saber lidar com a interpretação do que aconteceu para poder usar todos os recursos a meu favor. E sim, prática de fé. Acreditar naquilo que você não se vê, que você não vê. Sim, eu tenho eu perdi quase tudo. O Caio, não sei se você lembra, quando o meu marido teve o que teve, ele era o único que trabalhava, que eu tinha acabado de voltar para São Paulo, que a gente tinha morado em Santo André, eu voltei para São Paulo, ele estourou lá a MAVE e ele foi parar na Caixa, né? Que ele trabalhava, então o salário dele, sei lá, de 15, que eu nem lembro mais, caiu para 3. E eu tinha que dar conta de 2 filhos. Eu perdi quase tudo. Hoje, eu tenho tudo 3 vezes. Mais que 3 vezes. Porque era a frase que eu usava. Eu falei, eu vou perder, porque eu não tenho como controlar. Eu tenho que vender barato, eu tenho que sobreviver. Eu fui morar com a minha mãe. Mas eu falei assim, beleza, eu vou recuperar tudo isso 3 vezes. Então, hoje, quem conhece a minha história, quem acompanha a minha vida, sabe do que eu estou falando. Sim. Porque hoje eu tenho tudo... Aliás, eu tenho até mais do que eu planejei, que é uma coisa que eu percebi, né? Quando você põe uma meta... por isso que é fé. Eu brinco, eu falo assim, ó, você quer uma coisa na sua vida? Coloca no Waze. O Waze, ele vai te levar para aquele lugar. Então, eu falo que o universo é o Waze. Você coloca o que você quer. E o tempo que demorar para você chegar é o tempo do aprendizado para quando você chegar, sustentar o que você pediu. É assim que funcionam as coisas. E eu provo isso. Na minha vida, tudo eu consigo provar. Eu tenho história palpável para provar. Não só essa que todo mundo acompanhou, mas várias outras. Como uma vez que eu pedi para rasgar dinheiro. Eu falei, eu vou ter tanto dinheiro, que eu vou rasgar dinheiro. Eu pedi isso. Eu vendi um apartamento, conheci uma moça, organizei essa moça, porque eu não posso ver ninguém desorganizado. Não importa se é atendente da padaria, eu vou organizando a turma. No hospital eu fiquei famosa porque eu organizei a recepção toda, o segurança. Eu ficava lá esperando o negócio, eu ia organizando as pessoas. Organizando é contando isso, né? Falando, olha, se seu cérebro fazia assim, ó, tô vendo que você tá com uma cara triste, por que você tá desanimado? Me conta o que aconteceu, tal. E eu vou explicando, ó, faz pergunta, tenta isso, faz aquilo. Bom...
E aí eu organizei essa moça e tal. Aí ela falou assim, ai, Ana, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, não, amor, R$10, paga? Paga. Beleza, vou fazer por R$10. E ela continuou comigo e ela estava afastada por depressão. E aí ela falou, depois de um mês que ela estava comigo, ela falou assim, eu queria voltar a trabalhar. Eu falei, bora, tô com você. Volta, que eu preciso entender quais são o que acontece lá que te deixa desse lugar, né? Porque ela estava com o famoso burnout, né? Que nada mais é do que interpretação e autoconvencimento. Então, esse lugar rouba a minha vida. O cérebro sabe o que é rouba a vida. Sim. Esse chefe é um saco e ele me massacra. Tipo, então ele vai falar, beleza, eu vou te adoecer pra você não ir mais lá, né? E é isso que acontece. E aí ela voltou, ela passou pela psicóloga do banco, ela trabalhava num banco. E a psicóloga falou, meu Deus, onde você foi? Porque em um mês você saiu de licença... E agora você já voltou e você tá ótima. O que aconteceu? Ela me conheceu, tal. Que banco que era? Banco Central. Fiz lá o que eu tinha que fazer. Aí a mulher falou assim, tem 3 pessoas que eu queria que você atendesse, tal. E tem uma pro bono. Pro bono é de graça, que é uma menina que tentou suicídio e tal. Essa menina fez até uma declaração para mim no Facebook, mas eu tinha perdido a senha. Eu fui descobrir 5 anos depois. Sou eu, distraída. E aí... consegui resolver todas as questões de todos eles, né? Entregando a informação para eles aplicarem. Porque quando a pessoa quer, ela faz acontecer. Eu não consigo... Quando uma pessoa não quer, eu não consigo fazer milagre, eu não faço. Claro. A pessoa precisa querer. Beleza. Aí um cara lá que eu atendi falou assim, você foi muito boa para mim, pro banco e tal. E a gente, quando uma pessoa é muito boa, a gente dá um negócio para ela que é tipo honrar o mérito, né? E pôs na minha mão um pacote... com R$1 milhão picado. Eu tenho lá no consultório. Eu peguei o dinheiro, eu fiz, o que é isso? Ele falou, dinheiro picado. Eu falei, caralho, velho, eu pedi isso. Eu nem sabia que tinha, porra do Waze do caralho. Me levou exatamente onde tinha essa bosta desse negócio. Aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu quero que você me entregue todas as notas. Eu tenho todas as notas picadas. Aí eu voltei e falei, não, agora vamos arrumar essa merda. Eu falei, agora eu quero. Aí eu pedi e não tenho que você não peça, que você não tenha. Por isso que é prática de fé. Sim. Acreditar no que não se vê, porque a maioria... Uma vez eu cheguei para um cara e falei assim, quanto você quer ganhar? Ele falou assim, hoje eu ganho 5, eu queria ganhar 15. Eu falei, pouco. Quanto você quer ganhar? Fala de novo. Ana, 15. Não, 15 o cacete. Quanto você quer ganhar? Aí ele falou assim, pensa, eu vou receber não sei o quê. Eu falei, não faz conta, só fala. 50? 50? Ele falou. Eu falei, vamos botar 100? Ele, 100 o quê? 100 mil. Ele, o quê? Eu falei, então, não pode se assustar. Porque a hora que você se assusta, você tá contando pro seu cérebro que isso é ruim. Jogando ao contrário. Entendeu? Então a gente joga pro Waze e fala, eu quero 100 conto, tal, e vamos ver o que acontece. Vamos pra cima. E agora você faz seu dia a dia. Como? Prática da felicidade. Come, presta atenção. Sim. Fica com a experiência da vida, faz o seu dia ser o melhor, pega a parte boa do dia. Aconteceu um monte de bosta, mas, puta, eu vi um passarinho, maravilhoso. Pronto, pega aquilo, fixa aquilo, afere percepção para aquilo. Tipo o segredo, né? É um segredo, mas o segredo tem um erro. Eu já metendo, eu tô fodida. Né? Não, o segredo, ele diz que você só tem que pensar, e não é verdade. Não é só pensar, você põe uma vez só no Waze... E vai viver sua vida fazendo o bom. Pensar é o começo e começar a realizar em cima disso. Você tem que vibrar, é frequência. Sim. Você tem que se comportar. Sim. Não é só ficar na cama, esperar e desejar. Né? É se comportar. Não cai dos famosos, não cai do céu. Não cai, mas leva você até onde tem. Isso é péssimo. Isso aí. Eu acho que você tá cheia de razão. Eu sou foda, Caio. Fala que eu sou foda. Médio cacete. Depois disso tudo, médio. Recalque. Chama recalque. Um palhaço. Obrigado. Ele vai ver dele que tá xingando. Palhaço. É o tamanho dele, cara. Então fala que eu sou foda. Médio. Viu? Senão eu não venho mais. Muito bom, Ana. Muito bom.
Eu acho que por aí, né? Acho que você tem mais alguma dúvida, hein, Não, Cláudio? acho que não. Fantástico. Foi bom para você, Foi Cláudio? bem legal. Acho que para todos nós, hein? Tô falando com o Clóvis. Você para. Muito bom. Não, legal. É uma pequena que satisfaz. Pequeno cacete também. Você que é pequeno, sou mais alta que você. Ai, gente, olha, eu vou te falar. Uma desbocada que satisfaz. É isso. E me divirto muito. E vou te falar, sabe qual é o grande lance de tudo que eu aprendi na vida? É exatamente o que eu sou hoje. É ser livre. Sim. Livre do que o outro Solta pensa. de tudo. Livre de qualquer julgamento. Porque Pudor, eu sei... Não, pudor não. Respeito. Pudor. Livre de pudor. Tô vendo que é pudor Você nem também. me contou essa parte? Então, você para, tarado. Pô, eu vou voltar com o cara. Ele é tarado. Tô vendo que tem Eu pudor tô também. sozinha no meio. carro com o cara. Olha como eu gravo ela no meu celular. Ana Cláudia, descabeluda. É descabelada. É porque meu cabelo é assim, mas agora ficou péssimo porque vocês me mandaram botar essa porcaria. Não, mas sensacional, viu, Ana? Obrigado aí. Foi muito elucidativo. E agora, uma coisa importante que eu tenho que falar. Quando eu inventei... Quieto você. Quando eu inventei o Eita, me obrigaram a ir pra rede social. Porque eu não sou dessa geração, né? Rede social, acho um saco, demora pra caralho, as coisas pra acontecer e tal. Não hoje, né? Porque hoje eu já faço com mais tranquilidade isso. Porque eu habituei, né? E tem muita informação lá. Tudo isso que eu falei aqui tem lá, né? Então, pra quem quer, é anaclaudia.eita, que é importante falar. Sim. E lá vocês vão ver. Eita! Você jogar no YouTube, não precisa pôr meu nome no YouTube, porque vai ver um monte de divertido pra cacete que eu fiz. Fui numa arrancada, ganhei. Que joia. Ela ficava passeando, ela tem mania de Porsche, ela ficava passeando na rua e os caras... Tem mania de Porsche não, eu quase perdi tudo. Eu falei que eu ia ter um carro blindado, um carro de brinquedo, tipo Hot Wheels, e hoje eu consegui tudo que eu queria e mais alguma coisa. É isso aí. E aí os caras ficam filmando. E teve um cara que filmou quando ela passou. Tem uma ponte lá em São Paulo. Não, é a Avenida Europa. Os caras filmam os carros legal. É. E aí o cara... Eu passei, ele falou... falou... Nossa, é uma velha. Ele falou, é uma velha. Falou? É uma velha Sai dirigindo no uma áudio da Porsche. É uma filmagem? velha. Puta. Isso que viralizou. Por isso que eu sou conhecida como a velha da A Porsche. velha da Porsche. E aí ela foi desgraça, se metendo nesse negócio de arrancados, lá, e deu tudo certo. Não, mas é engraçado. Aí eu fui lá, a gente brincou depois, tirei satisfação com o menino, aí botei ele dentro do carro, ele é um tetraplégico. Ele é maravilhoso, esse moço. É uma vida de superação. Que legal. Ele tomou um tiro, foi proteger a mulher, tomou na coluna o tiro, ficou tetraplégico e hoje ele é o único tetraplégico que faz drift. Olha. É muito legal, a história é muito legal. Tudo é muito legal. Então a gente se divertiu muito, não tenho o que falar. E ele que me desafiou para ir numa arrancada, que eu nunca tinha arrancado na vida. Olha. Fui e ganhei. E o meu vídeo é maravilhoso. Esse vídeo no canal dele é maravilhoso, porque eu pareço uma doida, adrenalina, assim, cocaína pura, né? Aparece eu falando, gente, não, nunca tinha colocado um capacete na vida, botei com uma piranha. A piranha no cabelo, botei o capacete, a cada arrancada, a piranha mordia minha cabeça. Nossa, saiu sangrando de lá. Não muito. Não muito. Beliscou o cérebro dela. Não, mas aconteceu cada coisa. Ninguém falou quanto que eu tinha que correr. Eu corri como se não houvesse amanhã. Eu falei, o quê? Vou ganhar essa merda. Aí tinha um tiozinho lá, acabou a pista. Não, foi maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí, falei pra você, né, Cláudio? Eu acho que o negócio vai ser bem descontraído, né? Foi bem bacana. Acho que Gostou, Clóvis? Eu tô preocupada com você. Gostei muito. Acrescentou muito pra gente, Legal, né? legal. E como Bem isso aqui vai ter uma interessante. difusão grande. E tem que dentro da tratar com própria naturalidade, instituição, né? entendeu? Tratar com naturalidade as coisas. Poder falar abertamente sobre o que sente. É isso, a gente tem que... Todo mundo é humano, todo mundo sabe o que é isso. E as pessoas têm que ser receptivas, né? Receptiva. E se não tiver essa pessoa primeira receptiva, vai na segunda, na terceira. Sim. Mas Você vai vai encontrar, atrás. né? Você Vai. E a faculdade nós estamos propondo isso mesmo, né? Criar núcleos, alguns já são criados, onde o aluno possa procurar ajuda, possa procurar essa receptividade, né? Esse apoio,
como um começo, né? E a partir daí... Sim, mas tem que querer resolver. Isso, exatamente. Milagre não existe, é esforço, dedicação, tem que querer. Aplica o básico que eu expliquei aqui. Vou falar tudo de novo. Mentira. Falar nada. André, posso fazer um convite então em relação ao fórum, né? Sem dúvida. Então, na realidade, só lembrar, né, a todos que dia 16 de maio a gente vai ter o primeiro fórum, que a gente está chamando de primeiro fórum de bem-estar e saúde do estudante de medicina aí na faculdade. Legal. É uma sexta-feira, o dia todo, começa às 9 horas e vai terminar às 5:30 da tarde com a Batuzeado, né? E a gente vai ter várias atividades com os projetos de extensões que existem na faculdade dos alunos. A gente vai ter várias palestras na parte da tarde, tudo voltado, né, para essa questão do autoconhecimento do aluno e da gente mesmo, né? Dos docentes, né? Como não, né? E então todos estão convidados. Obrigado. Né? Quem estiver assistindo esse fórum, vocês estão convidados. E eu vou fazer um convite depois especial. Eu vou vir de Porsche. Não pode. Não, pode trazer a Porsche. A gente põe na caçamba do meu carro. Ai, gente. Ele tem que se fazer presente. Como não, né? Então, a gente agradece o Clóvis aí, o convite. E eu queria agradecer também a composição de mesa, né? Sim. Vocês convidaram a gente da Associação de Alunos para compor mesa lá nesse fórum. Então, provavelmente a gente vai imaginar uma maneira aí de trazer alguma coisa legal aí para esse dia 16 aí de maio. E eu agradeço a parceria de vocês. Imagina, que é isso. Tamo Queria junto, agradecer, né? Ana. Obrigado pela vinda de São Paulo até aqui. Eu que agradeço. Então vem com o carro dele, a gasolina dele. É diesel, né? É diesel, não é? É gasolina? Credo. A gente com certeza ficou bem feliz aí com o encontro, com o bate-papo. E você vê que a gente tenta conduzir esse podcast dessa maneira que você falou, trazendo alegria, é um bate-papo informal. E eu acho que é uma maneira que a gente traz aí, até para essas gerações mais novas aí, mostrar essa descontração aí, que é importante mesmo nesse bem-estar geral aí de todo mundo, né? Eu agradeço também, viu, Ana, a sua contribuição, que isso aqui vai ser difundido no meio da faculdade, no meio acadêmico, e tenho certeza que os alunos vão aproveitar muito. Foi bem proveitoso. E eles vão cuidar de pessoas, né, gente? Eles têm que... Claro, sem dúvida. E agradecer bastante. Eu acho que tem que se conhecer primeiro para daí poder conhecer os outros, né? Isso é legal. E a ideia de trazer, de te convidar, eu sabia que ia ser... Espetacular. Ele está elogiando, gente. Isso é elogio. É raro. Eu senti, ia ser um show à parte mesmo muito bom. Pela parte além do conhecimento técnico, que eu acho muito legal e que eu já aprendi muito em muita conversa. Quer dizer, ou devia ter aprendido. Ela pensou assim, ele devia ter aprendido. É o que eu vou falar assim que acabar. Mas... E batendo esse papo bem humorado, né? Que bom. Acho que isso que vale a pena, porque a gente quer que os alunos gostem, né, disso aqui. Isso aqui é importante porque a gente quer, como a união da Associação dos Ex-Alunos, com os docentes, com a escola, eu acho que essa interação precisa existir. E eu que agradeço o convite, né, gente? É isso. Obrigado, Ana. É que é difícil falar eu agradeço, obrigado, né? É estranho, né? Eu vou te levar a jantar, depois você fala obrigado. Ai, meu Deus do céu. Vai mesmo. Eu sei. Vai mesmo, eu tô com a fome. Então vamos lá. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, gente.